Um homem questiona qual a pior tortura que um ser humano pode sofrer e descobre o que nos torna monstros. Uma mulher acorda e percebe que está em um caixão a 7 palmos. Um jovem volta para casa e cruza o caminho de seu maior perseguidor. Esses são 3 pesadelos que você encontra no meu novo livro. Se quiser 3 histórias de terror surpreendentes e ainda apoiar esse canal, é só ler através do link no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos pro vídeo. Castigo Divino. Quando a falha de San Andreas finalmente cedeu em 2031 e o terremoto de magnitude 8.9 destruiu dezenas de milhares de casas e pessoas em Hollister, pensamos que seria o fim do mundo. Perdas catastróficas com certeza, mas poderíamos juntar os pedaços e reconstruir com a certeza de que uma catástrofe dessa magnitude nunca mais ocorreria durante as nossas vidas. Isso é, até o primeiro tentáculo irromper das ruínas da cidade. Ainda me lembro do clamor entusiasmado entre mim e meus colegas na igreja naquele domingo, enquanto nos amontoávamos em volta da televisão para ver imagens aéreas do tentáculo. Era um espécime maravilhoso, com o calor derretido do núcleo do nosso planeta irradiando da sua pele e derretendo as fundações de aço ao seu redor. Ele se estendia facilmente por 60 metros no céu, movendo-se preguiçosamente pelo ar, sem se importar com o ambiente. As palavras não poderiam fazer justiça para retratar com precisão a magnitude dessa entidade. Naturalmente, o governo entrou em alerta máximo com o surgimento sem precedentes dessa coisa. Cordões militares, expedições científicas, tudo isso. Meu conhecido no Pentágono garantiu ao nosso pequeno círculo de associados que não havia nada com o que se preocupar no curto prazo. Enquanto a enorme massa de carne não fizesse nada além de vagar sem rumo pelas ruínas de Hollister, a administração contentava-se em manter a linha e conduzir investigações remotas sobre as suas origens. 3 meses transcorreram sem intercorrências dessa maneira, até que o segundo tentáculo emergiu no Missouri. Uma cena semelhante de destruição ocorreu na infeliz cidade de Nova Madrid, e com ela, um segundo tentáculo para acompanhar o primeiro. Costumo citar o surgimento desse em particular como o ponto de virada, à medida que mais começaram a surgir da superfície da Terra, nos Estados Unidos e em todo o mundo. Espanha, Portugal, Brasil, Quênia. Estes são apenas alguns dos exemplos mais flagrantes que consigo lembrar, mas garanto que houve muito mais. 37, para ser mais preciso. 37 tentáculos no espaço de 4 semanas. Uma demonstração de poder inspiradora e assustadora. Mas foi somente depois dos infames vazamentos do Departamento de Geologia da NASA que o caos realmente tomou conta do planeta. Eles foram os primeiros que teorizaram que todos os tentáculos pertenciam a uma mesma entidade residente no núcleo do planeta e que o surgimento deles sinalizava algo terrível: o seu despertar iminente. A Terra nunca foi o nosso planeta. Era apenas um ovo. E foi isso que motivou uma frota de foguetes preparada para enviar os melhores e mais brilhantes do nosso país a Marte, para salvá-los da inevitável destruição do berço da humanidade. Políticos, cientistas, os zilionários cujas fortunas superavam o dinheiro de toda a humanidade, todos eles entregaram uma passagem só de ida garantida para a salvação nas estrelas. Você só pode imaginar a indignação das massas nas ruas. E claro, o capitalismo mostrou a sua cara feia uma última vez, sentindo o seu desaparecimento iminente juntamente com a destruição da Terra, quando a SpaceX anunciou a sua própria frota de foguetes com assentos prontamente disponíveis para todos que pudessem pagar o preço certo. Mas, ao contrário dos seus homólogos da NASA, a SpaceX estava disposta a dar uma chance. Uma última jogada de publicidade, oferecendo 3 lugares através de um sistema de loteria. Ainda me lembro das imagens das multidões invadindo os escritórios da SpaceX, escalando violentamente e despedaçando-se umas às outras para reivindicar uma passagem. Quanto a mim, basta dizer que as conexões,
e os recursos à minha disposição mal eram suficientes para garantir a minha posição. Mesmo com meus contatos na SpaceX, fiquei praticamente sem um tostão depois de perder toda a minha fortuna para garantir um dos últimos assentos nos últimos foguetes Falcon 9. Um preço que vale a pena pagar para fugir do colapso inevitável do berço da humanidade, me disseram. E assim, agora me vejo amarrado a um assento na janela e olhando para a vasta escuridão do espaço, enquanto nos aproximamos cada vez mais de Marte. Não posso deixar de pensar em como sou afortunado pela segurança ter sido tão frouxa na triagem, apesar dos oceanos de riqueza despejados nessa expedição. Caso contrário, o bloco de C4 que eu tinha implantado cirurgicamente no meu corpo e o detonador na minha bolsa certamente teriam disparado alarmes. Levei meus 72 anos de vida como um homem temente a Deus, participando diligentemente da missa dominical desde que era menino. Mas agora percebo que estive adorando o Deus errado o tempo todo, pois ele estava adormecido sob nossos pés, esperando para exigir o seu julgamento sobre nós, uma vez que o fardo de nossos pecados combinados se tornasse pesado demais para ele suportar. Meus melhores anos ficaram para trás. Toda a minha riqueza material agora é pouco mais que um sonho febril do passado. Não tenho mais nada que me ligue à humanidade, e é um sentimento tão libertador, pois agora posso realizar um ato final para provar verdadeiramente a minha devoção a Ele, para punir esses pecadores sentados ao meu lado que se iludem, acreditando que estão acima do seu castigo divino. O amor da minha vida. Ela é o amor da minha vida. Lembro-me da primeira vez que esse pensamento passou pela minha cabeça. Parei na sala de descanso para tomar o meu café da manhã. Ela estava lá, a criatura mais linda que eu já vi. Era sua primeira semana no escritório e ela ainda estava lutando com a cafeteira. Felizmente, eu estava lá para ajudar. Conversamos e brincamos enquanto eu mostrava a ela o caminho para a cafeína no escritório. Ela exibiu aquele sorriso lindo e perfeito, e foi então que eu soube. Eu vou me casar com essa mulher. Daquele dia em diante, você poderia dizer que ela era minha crush do trabalho. Nós nos reunimos todos os dias na sala de descanso para tomar café e discutir acontecimentos atuais. A sua inteligência nunca deixou de me surpreender. Eu parava na mesa dela todas as tardes para rir. Seu senso de humor era incrível. Não muito depois de nos conhecermos, passei por uma fase difícil com as minhas finanças. Ela sabia que algo estava acontecendo quando eu tinha que recorrer a um miojo todos os dias, em vez de uma refeição completa. Em toda sua perfeição, ela apareceu com um sanduíche extra todos os dias durante 2 semanas. Eu soube então que ela também me amava. Não demorou muito para que a tragédia acontecesse. Você vê que essa garota perfeita já havia sido reivindicada. Ela era casada e tinha uma filha pequena. Daí a minha tristeza ocasional pelo que poderia ter sido. Lembro-me como se fosse ontem. Era uma terça-feira. Ela não apareceu para trabalhar. Ela não estava no dia seguinte e o próximo. Não demorou muito para que os e-mails começassem a circular pelo escritório detalhando a sua horrível situação. O marido e a filha dela foram passear em um parque local. Ela ficou em casa para preparar o jantar. Eles nunca mais voltaram. Ela acabou perdendo quase 1 mês de trabalho. Quando ela voltou, ela era uma pessoa diferente. Menos reuniões para tomar café, sem sorrisos ou piadas quando eu parava na mesa dela. Ela ficou arrasada. Meu coração estava partido por ela. Nunca deixei de passar por aqui. Nunca parei de contar piadas. Nunca parei de encontrar notícias que sabia que ela não resistiria em discutir. Eu a amava. Eu tinha que estar lá por ela. Foi difícil vê-la tão desesperada.
A boa notícia é que nunca cedi meu apoio e amor por ela. Pouco mais de 1 ano depois, ela ouviu falar de uma nova delicatessen italiana perto do trabalho e perguntou se eu iria com ela. A comida estava boa, eu fiz uma piada e ela riu alto. Aquele sorriso que eu tanto amava, finalmente voltou. Nos meses seguintes, houve mais almoços. Os almoços viraram bebidas depois do trabalho, que viraram jantares. No início era para experimentar vários restaurantes novos pela cidade. Depois, passaram a ser jantares 3 vezes por semana. Foi numa quinta-feira. Estávamos caminhando por um parque local depois do jantar em um de nossos restaurantes favoritos. Ela me disse que estava sozinha. Eu conhecia muito bem a sensação. Ela me contou que desde que sua família desapareceu, ela começou a perder a esperança de que eles voltassem. Que ela sentia algo por mim e estava confusa sobre o que fazer. Eu sabia o que ela deveria fazer. Eu a beijei. Ela me beijou de volta. As coisas mudaram depois disso. Os jantares eram na casa dela. Os beijos se transformaram em mais. Ela sorriu e riu muito. Ela disse que quando estávamos juntos, tudo parecia bem no mundo. Então, comprei uma aliança para ela. Ela disse sim no final do pier da praia de Wrightsville, durante nossas férias naquele verão. Estávamos tão apaixonados. Ainda estamos. Temos 2 filhos maravilhosos. Nosso mais velho começa o jardim de infância esse ano. Eu tenho muitos arrependimentos na vida. O que foi necessário para estar com ela não é um deles. Gastei cada centavo das minhas economias na época e estourei todos os cartões de crédito para contratar aquele assassino pela internet. Mas faria isso 1 milhão de vezes de novo, para poder tê-la. O amor da minha vida. Teletransporte. Os investigadores levaram 10 horas para me prender. Meu pai levou 3 dias para pagar a minha fiança. Demorou 2 semanas para o meu caso ir a julgamento. Demorou 4 meses para que 12 pessoas me considerassem culpado. 1 ano inteiro para ser condenado. 5 anos para minha tentativa de recurso. 15 para o segundo. 20 anos depois, o governador me concedeu uma suspensão temporária da execução. E 5 anos depois, eu estava sem opções. 6 presidentes, 5 milhões de dólares, 4 defensores públicos, 3 prisões, 2 recursos fracassados. Uma vida depois, e eu tinha 0 opções. Números são apenas números. E tudo isso foi apenas um piscar de olhos em comparação com a minha situação atual. Depois que meus advogados esgotaram todas as opções, o Estado entregou a minha custódia à corporação. O nome deles era uma sigla grande e longa que eu nunca conseguia lembrar. Eles me ofereceram a chance de reduzir a minha sentença para prisão perpétua se eu cooperasse com seus testes, tentando teletransportar material vivo de um local para outro instantaneamente, distorcendo as leis da física ao ponto de ruptura. Meu irmão me disse para não fazer isso, pois poderia dar terrivelmente errado. Mas assinei os papéis mesmo assim. Eu pensava que a vida era melhor que a morte. Eu gostaria de ter ouvido o meu irmão. Eles já haviam enviado outros organismos vivos antes, mas sua taxa de sobrevivência era apenas de 45%. Parecia que eles teriam mais sucesso se as cobaias permanecessem acordadas durante o processo. Eles fizeram tudo o que puderam para evitar que você se movesse, nem que fosse um pouquinho. Cada pequena mudança significava que o computador teria que realizar cálculos extras de 1 bilhão de bilhões para acompanhar cada um dos prótons do seu corpo. Assim que terminaram de me prender, nu, na câmara, eles me deram um coquetel de 2 drogas. Uma para me paralisar completamente e outra para parar temporariamente meu coração e meu sistema respiratório. Eu podia me sentir sufocando, incapaz de piscar, me mover ou respirar.
totalmente consciente enquanto o cronômetro fazia a contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. E é isso. Isso é tudo que existe. Tentei descobrir uma maneira de manter o tempo, mas sempre acabo me perdendo. Não é de surpreender quando você percebe que eu sempre fui um desastrado. Fiquei cada vez melhor em acompanhar todos os números, mas sempre parecia me confundir em algo, em torno de 10 ou 11 milhões. Essa sensação de sufocamento nunca passou, mas aprendi a ignorá-la. Senti falta de piscar, mas felizmente eles fecharam meus olhos com fita adesiva para que eu pelo menos tivesse algo para olhar. É difícil descrever exatamente o que vejo. Cores e fractais, e mundos e átomos e estrelas, e tudo e nada. De vez em quando eu via algum lugar que conhecia, minha antiga escola secundária, o apartamento apertado da minha namorada, a cidade de Nova York e o parque daquele calendário que eu realmente gostei. Eu ouvia coisas de vez em quando, mas nunca fazia muito sentido. Uma harmonia discordante contra um fundo tão silencioso que tenho certeza de que poderia ouvir o meu próprio coração e músculos se ainda fosse capazes de se mover. Eu ainda podia sentir as restrições contra a minha pele nua, mesmo que elas não parecessem existir. Mas eu nunca conseguia me mover. Nem 1 centímetro. Não senti cheiro de nada, pois é claro que não conseguia respirar. Mas gosto de imaginar que cheira a biscoitos recém-assados ou ao ensopado da minha mãe. Os números ajudaram a me manter concentrado e desfocado, prestando atenção apenas o suficiente para me manter firme no vazio, mas não tanto a ponto de afundar nele completamente. Entre minhas contagens, parei um pouco para pensar. Como eu poderia estar pensando, ouvindo e vendo se não conseguia levar ar ao meu cérebro? Lembro que isso foi importante naquela aula de biologia que fingi odiar no ensino médio. Eu gostaria de ir àquela aula com mais frequência. Talvez não estivesse aqui agora. Eu me pergunto o que poderia ter acontecido se eu tivesse ficado com Cindy ou se tivesse obtido o meu diploma do ensino médio. Tentei estudar para aquelas provas enquanto estava na prisão, mas nunca consegui motivação para estudar. Não parecia importante pensar no futuro enquanto eu estava no corredor da morte. Eu me pergunto se eu poderia ter sido médico, já que meus professores sempre disseram que eu provavelmente tinha inteligência para isso. Basta aplicar-se e trabalhar duro e você poderá ser qualquer coisa, diziam. O mundo está esperando por alguém como você para fazer a diferença. Que quantidade de besteira. Eles eram todos mentirosos. Mentirosos tem 10 letras. Fodido tem 6. Potencial tem 9. E uma vida inteira desperdiçada, sei lá, tem muitas para valer a pena contar. Senti falta de dormir. Mesmo naquelas camas frias de metal da prisão. Senti falta da comida, especialmente daquelas que a minha mãe me mandava antes de morrer. Senti falta do ar, mesmo que cheirasse aos meus companheiros de cela. Eu sentia falta da música, especialmente daquela música que minha namorada cantarolava, mesmo que nenhum de nós soubesse de que programa era. Eu sinto falta. De repente, as cores e fractais e mundos e átomos e estrelas e tudo e nada foram substituídos por alguma coisa. Eu estava de volta. Senti a picada fria de uma agulha e pisquei enquanto respirava, enquanto o meu coração batia, enquanto ouvia aplausos e via velhos brancos vestindo ternos extravagantemente caros. Meus olhos gradualmente começaram a se mover e mudei meu olhar para o cilindro que anteriormente me segurava a apenas 4,5 metros de distância. Fui cutucado, revirado e examinado pelos médicos à medida que pude sentir gradualmente o efeito do agente paralisante. Minha garganta ainda estava paralisada, então não consegui falar. Mas ouvi um dos cientistas dizer: "Excelente trabalho a todos.
Vocês são testemunhas do maior avanço científico já feito no campo das viagens instantâneas. Agora que terminamos o teste de calibração, já readministramos os compostos químicos e vamos enviar o teste para a câmara do outro lado do planeta, mais rápido do que qualquer um de vocês poderia piscar. Começando o teste em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.